Olá, eu sou a Ana Luís e estou aqui para vos apresentar mais um vídeo da Wise Life. Hoje vamos falar sobre diabetes mellitus, uma doença metabólica que afeta quase 13% da população portuguesa. Para nos ajudar nesta tarefa, temos connosco a Mariana Leite, médica de família, que nos vai ajudar a perceber um bocadinho melhor o que é esta doença tão complexa. Olá Mariana, tudo bem? Olá Ana Luís, viva, bom dia. Vamos começar então por falar o que é diabetes e quais as principais consequências. Claro que sim, mas antes de percebermos o que é diabetes, será importante compreender que as nossas células funcionam à base de açúcar, de glicose, isto é, a glicose é o combustível das nossas células. E por outro lado, a insulina é a hormona, é a substância que permite que o açúcar entre nas células. A insulina é uma hormona que é produzida no pâncreas, que é um órgão que está localizado na nossa barriga, atrás do estômago. E, portanto, a diabetes é uma doença do pâncreas, é uma doença endócrina das hormonas e que é infelizmente crónica e progressiva. O que é que eu quero dizer com isto? Crónica quer dizer que vai acompanhar a pessoa ao longo da sua vida, até à sua morte, porque infelizmente ainda não existe cura para a diabetes. E é uma doença progressiva porque ao longo do tempo tende a agravar. E nesta doença o açúcar tem dificuldade em entrar nas células. Isto causa causa danos através de dois grandes mecanismos. Seja porque as células acabam por não ter combustível suficiente, porque de facto o açúcar não consegue entrar nas células, seja porque há demasiado açúcar em circulação, isto é, há hiperglicemia. Temos dois grandes tipos de diabetes. A diabetes de tipo 1, que é mais rara e que geralmente é diagnosticada na infância ou então na adolescência e na qual o pâncreas não produz insulina suficiente. Estas pessoas necessitam geralmente de insulina desde o início do diagnóstico ou desde o início da doença. Por outro lado, temos a diabetes de tipo 2, que é muito mais comum, que geralmente é diagnosticada na idade adulta e nesta doença, pelo menos numa fase inicial, o problema principal é que as células não respondem bem à ação da insulina. E ao longo do tempo, que faz com que o açúcar não consiga entrar tão bem nas células. Ao longo do tempo começa a haver diminuição da produção de insulina e depois pode ser necessário, de facto, mais à frente, a insulina para tratar a diabetes de tipo 2. Existe depois também uma outra entidade que se chama hiperglicemia intermédia, que em linguagem comum se chama pré-diabetes, que é um estado intermédio no qual o organismo já começa a ter alguma dificuldade em processar os açúcares, mas não o suficiente para considerarmos que a pessoa tem diabetes. E esta é um estado ou uma situação que infelizmente pode vir a evoluir para diabetes. Como mencionaste no início do vídeo, de facto estima-se que atualmente cerca de 13% da população adulta em Portugal tenha diabetes, o que a torna uma doença muito comum. Portanto, se as pessoas pensam que estão sozinhas, não estão. Existe mais de 1 milhão de pessoas com diabetes atualmente com diabetes em Portugal. Esta é uma doença que afeta mais homens do que mulheres e afeta pessoas mais velhas em relação aos mais novos. Por exemplo, na faixa etária dos 60 aos 79 anos, mais de 1/4 das pessoas têm diabetes. Depois, por outro lado, cerca de 27% dos portugueses adultos têm hiperglicemia intermédia, a tal pré-diabetes. Acresce que, portanto, estima-se que 13% da população tenha diabetes, mas mais de 1/3 não sabe que a tem. E depois vou-vos lançar mais à frente um desafio acerca desta questão. E porquê que a diabetes é importante? Não só porque, de facto, é uma doença que acaba por ser muito, muito comum, mas sobretudo pelas consequências que acarreta. Se de facto o tratamento não for atempado, não for eficaz, a pessoa não seguir as instruções que os profissionais de saúde lhes dão, pode haver alterações da visão, nomeadamente na retina, portanto, que é uma parte do olho em que pode haver cegueira, em último caso, infelizmente. O funcionamento dos rins também pode vir a ser afetado, pode vir a desenvolver-se insuficiência renal e, em último caso, ser necessária hemodiálise. Depois, as pessoas com diabetes têm uma aceleração de um processo que se chama aterosclerose. É normal, todos nós, por mais saudáveis que sejamos, ao longo da nossa vida, termos um ligeiro entupimento das nossas artérias. E as artérias são os canos que levam sangue do coração para o resto do corpo. E esse entupimento é mais acelerado nas pessoas que têm diabetes. Isto traz algumas consequências, nomeadamente põe as pessoas com diabetes em maior risco, maior probabilidade de
vir a ter mais à frente na vida um infarto ou um AVC. Depois, esse fenómeno da aterosclerose associado a uma consequência da diabetes que se chama a neuropatia diabética, em que as pessoas perdem sensibilidade nos pés, aumenta a probabilidade de haver, infelizmente, amputações também, de as pessoas poderem perder um pé ou uma perna. E depois, por último, uma das consequências da diabetes será também a diminuição da imunidade, isto é, o organismo da pessoa com diabetes tem mais dificuldade em combater as infecções.